com aquilo que Deus chamou você para fazer. Esses dias essa palavra tocou muito meu coração, porque foi algo que Deus falou comigo. Seja diligente com aquilo que eu chamei você para fazer. Eu acredito que muitas vezes nós damos desculpas para Deus para encobrir a nossa falta de responsabilidade. E nessa geração nós vemos muito isso. As pessoas sempre vão estar alegando que não tem tempo. Não tenho tempo para fazer algo, não tenho tempo para trazer isso com tanta perfeição, não tive tanto tempo para me focar em tal assunto. E quando nós somos chamados por Deus, Ele nos chama para ser responsável. E o significado de diligente aos olhos da Bíblia significa alguém que tem um espírito de trabalho árduo, esforçado, contínuo e perseverante em cumprir as tarefas e responsabilidades que lhe são confiadas, seja em relação a Deus, ou aos outros, ou a si mesmo. Então, quantas vezes nós não estamos sendo diligentes com aquilo que Deus confiou em nossas mãos? Quantas vezes nós estamos deixando para depois aquilo que Deus está pedindo para a gente no agora? Certa vez, eu passei por uma experiência muito forte com Deus a respeito de obediência. E o Senhor falou comigo: Rebeca, obediência não é quando você faz as coisas no seu tempo, mas quando você para tudo para ouvir minha voz e me obedecer. Então, às vezes você pode passar por isso, muitas vezes, né? Dentro de casa, a nossa mãe ou alguém responsável, alguém que esteja acima de nós, fala assim: fulano, faz tal coisa para mim. Aí a gente diz assim: tá, só um momento, deixa eu só terminar o que eu tô fazendo, que eu já faço o que você me pediu. E nós somos tão acostumados em desobedecer e não ser diligente com aquilo que fomos chamados para fazer, que nós sempre estamos deixando para depois. E isso não é obediência. Deus me explicou dessa forma: quando você faz isso, você já está sendo desobediente, porque a obediência, ela é imediata. Deus, ele chama você para fazer algo e você automaticamente responde fazendo. Quantos aqui lembram da história de Abraão? Quando Deus disse para Abraão: Abraão, quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, do meio dos seus familiares, e vá para a terra que eu vou te mostrar. É interessante que a Bíblia, ela não vai ter uma resposta de Abraão falando assim: sim, Senhor, eu irei. Não, a Bíblia vai falar que naquele momento Abraão literalmente largou tudo e começou a andar em direção à terra que Deus estava mostrando para ele. Quando Deus pediu para Abraão entregar a ele Isaac, Abraão não vai responder dizendo: Senhor, sim, eu farei isso. A Bíblia vai falar que pela manhã muito cedo Abraão se levantou para obedecer a Deus. Então, a nossa resposta para Deus não deve ser com nossos lábios, a nossa resposta para Deus deve ser com nossas atitudes. Quantas coisas na sua vida você está vendo não dar certo? Quantas coisas na sua vida você está vendo ir por água abaixo? E você muitas vezes tem questionado a Deus. Mas eu sinto Deus falando para mim e para você: não é tempo de nós questionarmos a Deus, mas é tempo de nós se responsabilizarmos por aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por que não nos lembrarmos dos apóstolos? Por que não nos lembrarmos de tantos homens e mulheres de Deus que foram chamados? E por mais que as circunstâncias falassem para eles que eles deveriam parar, eles continuaram. Eu lembro muito de Débora. Débora, quando foi convidada para ir à guerra junto com Baraque, ela não disse: eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu sou uma mulher casada, eu não posso estar na guerra. Não, ela disse: eu irei contigo, porque ela sabia que o chamado de Deus para ela naquele tempo estava acima das suas circunstâncias. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, ele entrava numa cidade para pregar a palavra de Deus, e quando ele pregava a palavra de Deus, ele ia preso, ele era açoitado, as pessoas expulsavam ele ali daquela cidade, não queriam ouvir o que ele estava pregando, e ele simplesmente voltava a pregar, ele se colocava na posição a qual Deus tinha chamado ele. Ele era alguém que estava comprometido com a verdade de Deus, ele estava comprometido com o trabalho de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus da forma que dá, de qualquer jeito. E as coisas para Deus não devem ser assim. As coisas para Deus devem ser tratadas com muito zelo, com muita diligência. E é por isso que nós devemos ter no nosso coração e sempre nos perguntar: será que eu estou servindo a Deus da forma correta? Será que eu estou servindo a Deus como Ele merece ser servido? Ou estou servindo da forma que dá? Que tipo de servo eu sou? Gente, eu abri aqui para trazer uma palavra para vocês em Efésios. E acredita, em Efésios, abrimos certinho. E eu quero falar para vocês sobre o que o Espírito Santo está me ensinando agora. A Bíblia vai falar assim, olha: quanto a vocês servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo,
não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Aqui em Efésios 6, nós vemos uma chave para nós conquistarmos o coração de Deus. Deus está nos falando, olha, não importa onde você está, não importa onde você trabalha, o que você está fazendo, faça com muita diligência e responsabilidade. Nós estamos em uma geração onde muitas pessoas estão insatisfeitas na sua área de trabalho. E elas estão insatisfeitas porque elas não conhecem a palavra de Deus. Porque Deus, Ele nos convida a servir os nossos líderes, não servindo a eles humanamente, mas servindo diretamente a Deus. Deus está nos convidando, olha, eu não quero, Rebeca, que você sirva a homens, eu quero que você faça tudo o que você fizer olhando para mim. Não sei o que você faz, se você atende, se você faz entregas, se você trabalha numa empresa, se você tem uma empresa, entenda, tudo o que você está fazendo é para Deus e para a glória de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida tem glorificado a Deus? Será que o seu trabalho glorifica a Deus? Será que a forma como você tem tratado tudo isso glorifica a Deus? Ou você está tratando de uma forma desmazelada? Nós não podemos tratar a obra de Deus, nós não podemos tratar as coisas de Deus com falta de zelo. E não é só sobre o estar dentro da igreja fazendo algo para Deus. Deus está nos convidando a fazer isso dentro da nossa empresa, no lugar onde trabalhamos, diante da sociedade, dentro da nossa casa, aonde você estiver. As pessoas precisam saber que você é um cristão. As pessoas precisam saber que com você as coisas vão dar certo e tudo sucederá bem, porque você é cristão. Eles têm que olhar para você e falar assim, não, ele é uma pessoa honesta porque ele serve a Deus. Quando José estava dentro do Egito e ele estava cada vez sendo tentado pela mulher de Potifar, sabe o que acontecia? Todo mundo sabia que José não tinha feito aquilo. Sabe por quê? Porque sabia que ele temia Deus e que o Deus de José não permitia que ele fizesse aquelas tais coisas. Embora no Egito talvez aquilo fosse comum e normal, mas as pessoas sabiam que o Deus de José era um Deus de princípios. As pessoas que estão à sua volta sabem que você serve a um Deus de princípios? As pessoas que estão ao seu redor sabem que você é alguém chamado por Deus para fazer algo com muito zelo? Esses dias eu estava em oração aqui dentro da igreja e o Senhor começou a ministrar comigo a respeito dos vídeos. E Ele falou comigo, você está fazendo isso para mim? Faça com diligência, tenha preocupação, tenha zelo, entregue isso da melhor forma. Então, quando eu estou aqui gravando para vocês, eu não estou gravando para pessoas normais, eu entendo que eu estou servindo a Cristo e que de alguma forma isso vai edificar você, isso vai ajudar você a crescer espiritualmente, ministerialmente, na sua vida emocional, na sua vida secular. Se nós começarmos a tratar as coisas que temos nas nossas mãos como se fossem as coisas de Deus, nós iríamos ver mais resultados. Se você passar menos tempo no seu celular e se preocupar em fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, faça. Às vezes Deus está pedindo para você limpar a sua casa e você está sem coragem, você está cansado porque o dia foi corrido, mas você tem prazer de pegar o celular e ficar ali assistindo mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo. Será que você está sendo zeloso com a casa que Deus entregou nas suas mãos? Será que você tem preocupado e tem estado atento àquilo que o Senhor quer falar com você? A sua família, entenda, a sua família é o lugar onde Deus também entregou nas suas mãos para você cuidar. A sua empresa, o seu trabalho, a igreja onde você congrega, tudo isso nós carregamos responsabilidades. E eu acredito que alguém que está cheio de responsabilidades não tem tempo para distração. E é por isso que nesses últimos dias que nós estamos aqui nessa terra, nós não podemos estar distraídos, mas como nunca devemos estar enfocados naquilo que Deus nos chamou para fazer para Ele. Nós devemos estar com o nosso foco, sabe, em direção ao alvo. O apóstolo Paulo falou que ele seguia em direção ao alvo que era Cristo. Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar? Aonde você quer colocar os seus pés? Você pode dizer para mim assim, o meu sonho é estar em tal país. O meu sonho é fazer tal coisa. E o que você tem feito para chegar nesse lugar, sabe? Nós temos que entrar de acordo com Deus. Davi, quando ele foi chamado para expulsar os demônios através da sua harpa para tocar para Saul, qual foi o passo que Davi tomou? Ele sabia tocar o instrumento. Se Davi não soubesse tocar o instrumento, o que Deus poderia fazer para colocar ele ali junto com Saul? Sabe?
Se Davi não soubesse pegar as pedrinhas e jogar no seu estilingue, se ele não tivesse habilidade nisso, o que Deus poderia usar, sabe? Eu quero dizer para você que aquilo que você se aperfeiçoa, Deus vai usar isso para a glória dele. Aquilo que você tem nas suas mãos é o que Deus vai usar para a glória dele. Não coloque as suas mãos, não coloque o seu corpo, não coloque os seus pensamentos na mão do diabo, mas coloque tudo para a glória de Deus. Então, eu espero de coração que esse vídeo tenha abençoado você. Se você tem estado de forma, desregrada no celular, coloque limites. A Bíblia vai falar também que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Tenha domínio próprio sobre o seu celular, sobre o tempo que você passa aí. Isso pode ser uma bênção ou uma maldição na sua mão. Talvez você permitiu que a sua fé esfriasse, você não foi zeloso com a sua fé, você não foi zeloso com o seu tempo de oração, com o seu devocional, e você por algum momento se esfriou. Quero convidar você a entregar sua vida para o Senhor outra vez. Dizer: Pai, eu falhei e eu preciso do Senhor mais uma vez. Se você está vivo, entenda, ainda há um caminho, ainda há uma saída. Então, se você nesse momento, por algum instante, permitiu que Satanás entrasse no seu coração e tirasse de você o foco, a alegria, o brilho da presença de Deus, quero orar por você e pedir de forma muito forte ao Espírito Santo que traga sobre você esse espírito de diligência, esse espírito de comprometimento com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos e, se você deseja fazer essa oração, repita comigo: Pai Celestial, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. Se você fez essa oração, bem-vindo à família de Cristo. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa crescer espiritualmente. E eu vou ficar muito feliz em fazer parte dessa sua caminhada. No nosso canal você vai ver mais e mais vídeos. E eu espero que eles sirvam para que você possa crescer e amadurecer na sua fé. Que Deus abençoe e até os próximos vídeos.